coluna Direito do Cidadão, Dr. Júlio César, com a pauta Resolução de Conflitos de Forma Extrajudicial. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia, doutor. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ione. Bom dia, você que nos ouve. É um prazer muito grande estar aqui de volta com vocês. Para nós também. E para tratar desse assunto de extrema importância para a sociedade de hoje, nos nossos dias atuais. Vamos começar pelo começo. Doutor, muitas pessoas nunca ouviram esse termo. Extrajudicial. É bom falar, doutor, porque quando eu era bem mais novo, extrajudicial era na base da pancada. Hoje não pode mais dizer, né, doutor? Pelo amor de Deus. Hoje sem violência. Sem violência. Vamos falar um pouquinho de história, então, para a gente entender o extrajudicial, bem rapidinho aqui. Antigamente, nós advogados, quando nós formávamos, era comum que a gente atendesse os clientes no nosso escritório e que a gente levasse essa demanda sempre ao judiciário. Sim. A gente buscava sempre a decisão de um juiz, a decisão ali definitiva do Poder Judiciário. Uhum. Com o decorrer dos anos, com a evolução legislativa, viu-se que somente a decisão judicial não era o suficiente. Sim. A gente tinha um amontoado de processos, nós temos um amontoado de processos hoje na Justiça Brasileira. O volume é muito grande, né? Isso. E a decisão judicial tornou-se, além de cansativa, custosa, né, e cara para as partes, tornou-se a decisão, como eu vou dizer, não é legal para as partes. Hoje, você se perde muito tempo com o processo judicial. Entendi. E o processo extrajudicial, ele dá mais autonomias para as partes. Uhum. Eles conseguem negociar ali o conflito, o que está causando o conflito, consegue ter um pouco mais de clareza entre as partes. Porque eu costumo dizer com meus clientes, por mais que a gente consiga uma decisão judicial, ela nem sempre vai ser aquilo que a gente está esperando. Verdade. Sim. Às vezes a gente pode ter uma decisão judicial que uma parte goste, a outra parte não goste. E decide o juiz, né? Ou a gente pode ter uma decisão que nenhuma das partes gosta. Que é pior ainda, né? Isso é bom falar, né, doutor? Porque tem muita gente que acha que é o advogado que vai definir a causa. Não é. Não é. Quem julga é o juiz, né? Bem lembrado. Eu costumo dizer com meus clientes que a minha caneta ela pede, né? E a do juiz decide. Então eu peço com excelência e o juiz decide com a excelência dele. Mas não quer dizer que às vezes ele vai decidir da forma que eu pedi. Né? Sim, ele sim. vai olhar os dois lados da moeda, ele vai avaliar todas as provas que foram constituídas no processo e ele vai decidir. Por outro lado, a resolução extrajudicial de conflito ela é uma possibilidade de conversa, de acordo. Né? Você vai sentar com outro advogado, com a outra parte, e você vai ter a oportunidade de conversar, de colocar na mesa os temas daquele conflito. Sim. Por que aquele conflito aconteceu, como é que pode ser resolvido aquele conflito, briga de vizinho, acidente de trânsito. Hoje, até na área trabalhista, é possível acordo extrajudicial entre patrão e funcionário. Né? Foi inserido lá na CLT o artigo 484A, que permite patrão e funcionário fazer um acordo extrajudicial para desligamento da empresa. Olha que bacana, hein? Então, E isso tem a mesma validade judicial? Isso, muito importante essa questão. Quando chegam, né, que a gente vai direcionar o cliente à medida extrajudicial, ele faz justamente essa pergunta. Mas isso vai ter a mesma validade da sentença do juiz? Sim, porque quando você vai redigir a minuta é os termos do acordo, né, o nome do documento legal, a gente vai levar esse documento para ser homologado por um juiz, que vai ter a mesma validade. Mesmo que você e o seu cliente não vão a um fórum, por exemplo, mas ele tem valor como se tivesse acontecido lá, porque foi homologado lá. A gente tem essa Olha que interessante. Nós temos essa possibilidade de fazer a minuta e levar ela para ser homologada no juízo, ou nós temos a possibilidade de fazer a minuta e assinar na presença de duas testemunhas, que também vai ter a mesma validade extrajudicial para a gente poder executar. Então assim, não necessariamente precisa passar pela homologação do juiz. Não, a gente tem duas opções. A gente tem a homologação judiciária, que é a mais comum, que a gente gosta muito de fazer, mas também tem aquela que pode ser feita perante testemunhas, que também terá a mesma validade. E depois isso não dá pau, não, doutor? Esse é o ponto da questão. Quando isso vem a não ser cumprido por uma das partes, a gente pode executar como se uma sentença fosse. Então a gente já vai inaugurar o processo já na fase de cumprimento de sentença, mas não mais na fase de conhecimento, que é aquele passar por todo o processo, para o juiz dar a sentença. Aquele documento que foi feito entre as partes, ele já tem validade judicial para ser executado. Então aquele acordo que foi feito ali, ele tem que ser cumprido, senão o juiz pode fazer que cumpra-se de forma impositiva, né? Ele pode impor o cumprimento forçado da obrigação. Entendi. E aí como é que é, doutor? Pode ser no escritório de qualquer pessoa, das partes? Como
Como é que é no dia a dia lá? No dia a dia funciona assim. Quando a demanda chega para mim, eu avalio a possibilidade de ter um acordo extrajudicial ou não. Eu vendo a possibilidade de um acordo extrajudicial, eu entro em contato com a outra parte para tentar marcar uma reunião. No meu escritório, eu gosto que a outra parte também vá acompanhada de advogado, porque eu consigo dar mais validade ao ato. Mas não quer dizer que as partes não possam ter um advogado em comum. Elas podem ter o mesmo advogado. Ah, pode? Pode, desde que elas estejam cientes dos termos do acordo, manifeste não está sendo coagidas para fazer. Esse advogado tem que ter um curso de... Como é que é? Controle emocional. De controle emocional, porque você vai representar duas partes numa ação. É isso, verdade. Isso. Mas é interessante, Ricardo, é que 90% dos processos judiciais hoje, na área civil e trabalhista, que é a área que eu atuo, eles têm a ver com uma mágoa. Esse processo, ele vai para a justiça, ele não vai por causa de questão de direitos, ele vai mais por causa de uma mágoa que aquela relação deixou entre as partes. Às vezes na relação trabalhista, o funcionário sai da empresa com uma mágoa do patrão, com uma tristeza no coração. Aí ele vai buscar aquele direito, não pelo direito, mas pela mágoa que ele ficou. Entendi. Mesma coisa na área civil. Às vezes termina um relacionamento com uma mágoa, o vizinho briga com o outro e fica com uma mágoa. Um acidente de trânsito que poderia ser resolvido no local, mas aí gerou uma mágoa. Então, esse amontoamento de processo na justiça é mais por causa de mágoa. E o que acontece? Apesar da mágoa, de ter a mágoa, de ter o direito, esse processo ainda fica mais doloroso para a pessoa. Sim, verdade. Doutor, isso aí que você está falando, achei sensacional. Olha só, vê se é possível isso, que eu não sei se pode, né? Por causa que vocês têm algumas limitações, como o advogado, regras e tal. A gente tem um público muito grande de empreendedores aqui da nossa região. Você que é empreendedor, você que é gestor, diretor, dono de empresa, o que quer que seja. Por exemplo, se a área de RH das empresas elas tiverem uma conexão melhor ou maior com advogados, mas que normalmente contrato advogado é porque o processo já está pegando. Isso, mas como assim, consultoria, isso aí que você falou. Se a área de RH e a empresa entender que, pela sua observação que você trouxe, que se ela não deixar gerar essa inimizade, esse sentimento negativo, com as orientações de um advogado de como fazer isso juridicamente, o número de passivo trabalhista pode diminuir, não pode? Não, com certeza. E o advogado pode fazer essa consultoria? Inclusive, essa consultoria hoje tem o nome de compliance, né? O advogado faz o trabalho de compliance. A gente organiza a empresa para que a empresa tenha o mínimo possível de ações trabalhistas. E isso é muito verdade, cara. Eu convivo com isso todos os dias. Processos trabalhistas, 90% tem a ver com água. Com uma situação que a pessoa passou na empresa, com um problema que poderia ter sido resolvido com a conversa ali e não foi resolvido, e isso chega no processo judicial. E quando essa mágoa chega lá, o juiz ele é técnico. Nós, advogados, também somos técnicos, mas a gente ainda tenta entender a situação do cliente. Mas o juiz julga com técnica. Então, às vezes, nem com a sentença favorável, você vai sarar aquela mágoa. Verdade. Você não vai seguir adiante. Verdade. Então, o acordo extrajudicial é um momento, das vezes, as partes se desculparem, reconhecer o erro, sentar ali mesmo. Eu costumo dizer, ser adulto. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que ainda não são adultas o suficiente para resolver os seus próprios conflitos. E por isso nós temos tantos processos judiciais. Sim. Nesse caso da resolução extrajudicial, me corrija se eu estiver errado, doutor. Por exemplo, eu estou representando a minha parte, Ricardo a parte dele, e você como advogado e Ricardo com outro advogado. Digamos que a gente decidiu ir para extrajudicial. Que tipo de custas, que tipo de custo que eu vou ter? Sim. Primeiramente, vai ter os honorários de cada advogado contratual que vocês irão contratar eles para fazer essa questão extrajudicial. E aí depende do procedimento. Se for um divórcio, por exemplo, extrajudicial, aí tem as custas do emolumento do cartório, que a gente tem que registrar esse divórcio. Se for a questão também do inventário, a gente também já pode fazer isso de forma extrajudicial em cartório. E os outros temas aqui trazidos, né? Acidente de trânsito, briga de vizinho, a gente vai ter os custos do advogado e talvez, para homologação judicial desse acordo, custas lá processuais do juiz que a gente tem que pagar para a justiça lá. E as taxas não é algo nada assim muito absurdo.
É muito mais econômico do que você arrastar um processo judicial aí por anos e anos. E mais rápido, né? Não, tudo registra no cartório, né? Ó, vamos abrir um produtor do caramba do cartório, deve ganhar dinheiro demais no cartório. Alô, pessoal do cartório, vai falar com nós aqui. É um dos melhores negócios da área do direito, é cartório. Tudo é cartório, tudo é cartório. Vou procurar mais informação, como abrir um cartório. Vou trazer aqui na coluna de empreendedorismo. Boa ideia, hein? Boa, gostei também. Não, de cartório, vai entregar o ouro para nós. Mas, doutor, ainda como extra judicial, a pessoa procura o advogado direto, né? Por exemplo, lá no seu escritório, coloca toda a situação e aí você é a pessoa que entra em contato com a outra parte. Importante, boa. Muito bom. Essa resolução extrajudicial ela é tão importante que ela foi inserida no nosso Código de Processo Civil de 2015. Lá no artigo 3º tem um mandamento lá que fala que os juízes, os promotores, membros do Ministério Público, defensores e advogados devem, né, incentivar essa resolução extrajudicial. Sim. Porque é um mais modo saudável, né? E é um modo de ajudar o Poder Judiciário hoje, que infelizmente hoje não dá conta das demandas que recebe. Você pode ir lá no site do CNJ e consultar. Nós temos varas no Brasil e São Paulo, vou dar por exemplo aqui, que cada juiz responsável tem cerca de 20 mil processos. Caramba! Meu Deus, humanamente possível. Então, assim, tem varas em Minas Gerais agora, trazendo para Minas Gerais, que um juiz é responsável por 8 mil processos. Sem condição. Deus do céu. A gente sabe da limitação do Poder Judiciário, sabe da morosidade dos processos. Então, eu acho que a resolução extrajudicial, além que um caminho, ela é uma ordenança. Primeiramente, nós devemos tentar de forma extrajudicial. E em caso contrário, que a gente não consiga de forma nenhuma mesmo um acordo extrajudicial, a gente ir para o Poder Judiciário, sim, onde a gente vai enfrentar ali o processo judicial. Interessante, eu queria deixar aqui hoje, claro, também, assim, uma informação bacana que poucas pessoas sabem, que hoje existe a reclamação pré-processual. O que é isso? Muito legal. A reclamação pré-processual, eu como advogado, eu vou inaugurar uma petição inicial simples, qualificando ali a parte, narrando para o juiz o conflito que está existindo entre as duas partes. Sim. Eu vou qualificar o meu cliente e a outra parte contrária. O juiz ele vai receber essa petição minha e vai ordenar uma marcação de audiência de conciliação, onde eu vou ter a oportunidade, lá no juízo, né, na central, lá no Sejusc, de conversar com a outra parte, com o advogado da outra parte, para a gente tentar chegar num acordo antes de se inaugurar um processo judicial. Olha que bacana. Olha que bacana. Por isso que ela chama reclamação pré-processual. Eu tenho essa possibilidade. Não deu acordo naquela audiência, o juiz vai encerrar aquela reclamação pré-processual e eu terei a oportunidade de ingressar com o processo judicial. Nossa, que bacana, e vai ajudar muito, né? Tipo hoje em dia... Um pré-atendimento. Hoje você tem inúmeras formas de resolver um conflito. Que bacana. E as primeiras delas tem que começar dentro da gente. Temos que ter o interesse em resolver esse conflito. Eu sempre recebo meus clientes no escritório com essa sensibilidade, né, de que eu posso fazer para melhorar a vida dela. Que bacana. Não simples como advogado, porque eu sei que eu vou ter meus honorários, eu vou ter o meu valor a receber. Mas o mais importante para mim é deixar a pessoa satisfeita. Eu sempre digo o que eu falei aqui, a sentença não vai acabar com a sua mágoa. Tá vendo? Com certeza. Bem colocado, doutor. Doutor, obrigado. Muito informativo, uma forma que a gente fácil de entender, né, Iona? Sim. Você dá aula, não dá? Dou aula. Ah, tá, dá pra perceber. Que ele fala com muita tranquilidade. Você traz um tema que é mais complexo, fácil da gente entender que a gente não é dessa área. Muito obrigado, tá, doutor? Que isso, cara. Obrigado, eu agradeço parabéns. o convite, Ione também, o convite. Muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui com você que nos ouve. Obrigado pela companhia aí na onda da rádio. Foi um prazer, viu? Obrigado, doutor. Isso aí, todo sábado, 11 horas da manhã, tem a coluna de Direito do Cidadão com a nossa parceria da OAB, que sempre indica um advogado para trazer um conteúdo de direito do cidadão em várias áreas, em várias esferas, para você, para ajudar você, para te dar uma consultoria 0800 aqui no sábado no Portal da Conversa. Então, todo sábado, você que está precisando ouvir, está precisando de uma ajuda nessa área, fica ligado, ligadona, todo sabadão, 11 horas da manhã, aqui para você na Rádio Alternativa.